Como vencer no xadrez sem jogar o melhor do negócio? Aprenda a vida monótona de Londres. Sem peão para E4, você fica feliz em saltar com um cavalo, trazer o juicer, usar seu cérebro de tomate como se fosse o Meg e vencer. Então, nada de gambito dinamarquês, nada de gambitos malucos, porque os gambitos são super divertidos, mas o básico é o melhor. Então você avança o peão, salta com o cavalo, traz o juicer. Confiando na vida italiana. E já no terceiro lance, o gatinho vacilou porque acho que ele tem algum trauma de umas travessuras de cavalo pulando para um ataque assustador. Então, um pouco de prevenção aqui. E sempre que eles fazem um lance lateral assim, sem trazer o juicer, sem impedir o D de sair, você deve trazer o D. Tome o centro do bom garoto, capture, salte. O pônei recaptura, gordinho sai, juicer está fora, gordinho está fora. Esse juicer já estava fora, o pônei está fora. E olha esse desenvolvimento insano. Mano, está virando minicaru dia após dia, então toma, o gordinho está fora. Você pode dizer, ataque de rainha cedo é ruim, mano, você é ruim. Se não pode ganhar, por que perseguir? Ele preferiu não pegar e deixou o pônei só para provocar a gente. Eu poderia tentar um sacrifício chique do juicer, mas ele pode simplesmente recapturar, então vamos evitar ser sofisticados porque você não é, então vamos só jogar Barak e salvar o juicer. Pronto para entrar, continuar nosso desenvolvimento e o plano é ir para o longo prazo. O mano cutuca o pônei sem preocupação. Prefiro assim, pois se ele capturar, posso recapturar. Dessa forma também não faz muita diferença na vida, mas vamos desenvolver. O mano pode pular também, cutucar, nós vamos pular para salvar. Ele fez o trabalho, nós também. Agora queremos acabar com isso para que esse pônei pare de nos intimidar e possamos alinhar o gordão aqui. Pronto para o roque grande, o mano prepara algo com D5. Sempre que jogam isso, buscam esse ou aquele avanço, mas esse avanço não faz sentido. Faz sentido pressionar esse usuário, mas talvez ele queira jogar com o D. Eu posso capturar, mas é algo para ficar de olho. Quero meio que jogar o F para afastar o pônei, mas o problema é sempre que ele pode ir lá e me incomodar de volta. Quero colocar a dama aqui e fazer o roque o quanto antes. Sempre que coloco a dama aqui, fico preocupado que o pônei possa saltar para cá. Vamos lá, o senhor juicer morre, mas não quero isso, então faço isso só para salvar o peão, cobrir a casa e pronto para fazer uma gracinha. Esse é o caminho. Mas estamos preocupados com o D, a gente vai capturar, a Kitty vai pular, a gente captura de novo e diz que tá tudo bem, acho que vamos dizer que tá tudo bem. Há um pouco de cravada aqui, ele ignorou. E rocar agora, uma vez que colocarmos o gordão juicer aqui em algum mundo mágico, eu até posso considerar um sacrifício insano, mas não agora, porque ainda não temos roque. Consigo proteção extra para o cavalinho e depois sacrifico na dama ou em outro cavalo. Estamos preparando algo. Pode não funcionar agora, mas estamos preparando algo. Ele pegou. Rainha ou juicer pega? Juicer, parece bom. Atacamos todos, mas aí não dá para sacrificar. Precisamos voltar. Quer dizer, se a rainha pegar também, não podemos sacrificar. Vamos só colocar o juicer ali, esse juicer está mirando ali. Desse jeito, esse aqui está mirando desse lado. Agora tudo que precisamos fazer é empurrar esse peão até aqui e abrir o G5. Não posso empurrar agora, esse peão vai morrer. Ele tenta empurrar para prender. Felizmente temos cobertura, mas ele pode tentar alguma jogada com o bispo para armar a armadilha, então é preciso ter cautela. Posso forçar ele a capturar aqui em vez do grandão. Seu peão não vai avançar, você vai recuar, ficar triste e ser pressionado. Gostei da ideia, mesmo não tendo gostado antes porque tínhamos medo do cavalo pular ali, mas o peãozinho não está mais lá, então podemos avançar. Ele tenta as travessuras do salto e a gente pode avançar, e o cavalinho fica meio triste e a gente pode irritar ele. E se ao avançar ele seguir por esse caminho? Cutucar e capturar isso nunca é opção, pois a dama recaptura, então avanço, forço ele a recuar, sigo avançando, mas ele salta para dentro. É meio confuso mesmo. Quero avançar o peão G, mas isso nunca dá certo. Posso jogar A aqui para impedir ele de ir para B, mas essa não é uma jogada que eu quero fazer. Então, na verdade, prefiro só capturar o cavalo. Mesmo que nosso peão esteja feliz em colocar o gordão ali, tipo, volta para casa e fica de chororô. Ainda são escolhas meio duvidosas. Então G é arriscado porque o peão captura. O peão aqui não é tão ruim assim. Pede para ele voltar, e aí talvez a gente só, sabe, coloca a torre em algum lugar para salvar o peão.
A gente ficou meio confuso, sabe? Faz isso, faz aquilo, faz o quê? Mas finalmente decidimos que todas as peças estão em jogo, então é hora de atacar, porque as peças dele ainda não estão desenvolvidas. Ele avançou desse jeito. A gente pode simplesmente avançar e o cavalo fica meio preso, mas não totalmente, porque ele pode fazer a troca tipo o cavalo toma peão. Capturamos aqui porque o gordão está caindo e após a torre capturar ele pode fugir, mas acho que ele não terá tempo, então vamos avançar. O cavalo fica preso, ele come o docinho, a gente captura, o cavalo morre e o gatinho chora. Tanto esforço tentando usar o cérebro, porque você só envolve a peça. Ele pode tentar capturar aqui. Digamos que eu desvio o cavalo, eu recapturo. E se eu capturar aqui, talvez eu possa avançar e prender esse cara. Mas o espremilados da coluna aberta está em jogo. O massacre é só você, sabe? Só por fazer o rock do lado oposto, nosso ataque fica muito mais simples. Tipo, a gente nunca teria avançado ou empurrado esses peões na frente do rei. Se o franguinho estivesse cacarejando aqui, ele pegou a gente também. Estamos em paz. Se ele voltar feliz, você pega paz é felicidade. Se ele pegar aqui, o cavalinho morre e seguimos com material a mais. O Juicer está tranquilo. Eu achei, com meu cérebro burro, que ele podia pegar e pular. Felizmente, no xadrez, não é possível jogar duas jogadas ao mesmo tempo. Então Mano falou com o cavalinho. Posso voltar, pular e ter um bom dia, mas quero mesmo seguir por esse caminho. Sabe, tipo, se você me comer, eu posso avançar e te cutucar pra fora e tal. Ah, pode salvar o cavalinho, mas eu realmente não ligo. Vamos fazer assim, um cavalinho pra você, outro pra gente. Tem pressão, mas a gente tem a defesa. Deixa eu avançar no P, o atirador tá lá, eu posso até avançar e prender em 1 minuto. Você quer avançar e prender a gente, mas aí a gente só toma. Hulk tá prestes a entrar e dar um oi, Juicer já entrou. Gordinho também vai entrar na festa e o garoto tá sozinho em casa. O garoto tá sozinho, sozinho mesmo, ele já levou. Meio doido isso. Quer entrar, né? Mas o gordinho não consegue entrar tão fácil assim, então, meus pêsames pra rainha gordinha. A gente vai recuperar, pronto pra avançar e explorar. O cara do PIN, esses Juicers estão ficando malucos. Tem uma ideia tática insana aqui. Aqui, em vez de recuperar, a gente podia ter sacrificado o novato. Pedir para ele pegar, sacrificar o Juicer, pedir para ele pegar e ganhar a rainha. Ah, sacrifício demais só para isso, mas tinha uma tática disco. Por isso dizemos, afie seu sentido aranha, não lápis. Cara, você não está mais na escola. O Mano oferece a troca. Podemos aceitar, mas ele também. Então, por que apertamos a mão dele? A gente quer avançar o peão, pedir para ele capturar, e aí nossa tática de sacrificar o novato vem à tona. Porque depois da captura, nossa rainha pode entrar e ele não pode capturar porque tem um lance de mate. Então deixa a gente ser o campeão da cozinha. Após a captura e sacrifício da torre, ele pode tentar fugir em vez de capturar. Ele nos ignorou. Então não jogue no automático. Sei que você vê a peça e já quer fazer o pré-movimento tipo, sou o mini Hikaru, mas não seja o Ikaru. E se eu seguir com o plano original, o plano mestre, sacrificar a torre, dessa vez, ele não pode fugir porque o peão está lá, ele tem que capturar. Nosso gordinho vai lá e explora o cravamento, ganha o ângulo, o gatinho vai para o canto e a gente pula no gatinho. É por isso que você prende os gatinhos dentro da van para poder pular em cima do gatinho. Vamos lá fazer suas táticas e nos tornar o campeão tático ou ninja tático, virar alguma coisa. Vamos para a Terra da Glória. Vamos analisar onde poderíamos melhorar, assim como o gatinho. Empurramos o peão, mas, como dissemos, não é o melhor caminho, pois é só um jogo de coragem. Se não pulamos, tomamos o centro e, após o cavalinho, decidimos voltar. O olho do peixinho também poderia ter seguido esse caminho. Faz sentido, pois dissemos que o cavalinho estava pulando e indo para lá. É algo para mim e para quem assiste esse desenho aprender. Espremer, aqui está uma ideia semelhante. Pular e pegar a rainha deles agora. Esse cara cobre a casa, então o cavalinho não pode pular. Isso é legal. Ok, ele vai, a gente pula com o cavalinho, faz a jogada e esse era o tomate. Então, aparentemente havia uma tática. Nossos lápis não estavam mais afiados o bastante. Poderíamos ter sacrificado o cavalinho assim. Cutucando o gorducho, pedindo para o gatinho pegar, aí podemos esmagar o gorducho, o gatinho recupera e podemos dar o cheque e tudo mais. Mas a ideia é que ele recupere essa peça no final. Então, havia táticas.
Ah, fomos de F, perdemos toda a vantagem, triste foco é isso. E aí de novo, a ideia parecida de sacrificar estava no ar. Dissemos para não rocar, seguir o jogo, ele pegou. Ah, o peãozinho toma, o grandão toma, ambos razoáveis. Fomos por esse caminho e aqui eu não tinha certeza do certo. O peixão diz, A4 não é nada mal. Sempre parece ruim avançar os peões na frente do rei. Então fomos por uma abordagem mais normal, que é F o garoto, e ele teve que ir para A, o que parece um pouco contra-intuitivo. Quando o cavalinho está morrendo, aqui é o melhor caminho, então seguimos o jogo, mas ele foi por esse caminho e acabou preso. Ele tentou, mas não tinha como o cavalinho sair. Poderia tentar por esse caminho, dizer que após as trocas talvez conseguisse prender aqui, mas o Juicer pode até sacrificar. Podemos entrar, o ataque é um pouco demais. Ele avançou o peão. Poderíamos ter salvo o cavalinho, mas ele capturou e avançou. E aí vimos essa jogada incrivelmente tática, pela qual a gente ganha um sacrifício insano de torre. Por que não? Captura, Gordinho entra explorando o atirador de longe, e a gente frita o frango. Às vezes você dá sorte e pega 2 peças brancas. O que você vai fazer? Aperta o botão de desistir. Não, aperta o de soco, o do bebê. Então, parecido com o jogo 1, a gente avança, monta no pônei. Nosso cérebro já está pronto para pegar o Juicer e dizer: vou copiar meu próprio dever de casa do jogo 1 e continuar vencendo. Meio louco. A quantidade de gatinhos que fazem a mesma coisa, esse negócio está saindo do controle, vamos avançar no negócio do D. Peça pro gatinho pegar, pular e o gordinho tá fora. Acho que você deveria. Se você está na liga de 1100 até, sei lá, 1200, é só copiar esse dever de casa em todo jogo e sua pontuação vai explodir. Você pode até ser banido. Ninguém nunca vai ser seu amigo, mas quem precisa de amizade quando você pode ter 2000 de rating nesse site, conhecido como potatochest.com? Então toma, pônei, toma. O gordinho está fora das brincadeiras. Esse é o plano. Esse gatinho tentou aprontar alguma coisa e disse: vou usar a defesa. Quero ir por esse caminho. Peça para o gatinho recuar e então tomar aqui. Porque se o pônei tomar aqui, recuperamos o peão. Então um peão é tudo que você precisa para dominar o mundo. Você pode dizer, e se ele capturar o pônei? Podemos capturar de volta, mas ele nunca pode, pois temos as táticas. Por isso dizemos, aponte os lápis, sacrifique o Juicer. O rei captura aqui, ninguém salva o gorducho e nós aplicamos umas belas táticas de desvio. Acho que esse é o termo técnico. Ele entrou em pânico. Ele disse, não vão nos desviar. Ganhamos o peão, pegamos mais um peão. Você pode dizer, bom, ele consegue desenvolver rápido. Sim, você está certo, mas nós também não estamos muito atrás no desenvolvimento. Assim que o suquinho sair, podemos rocar e o suquinho pode ficar ali. Não vejo necessidade de salvar. O pônei não tem outra opção, então vou colocar ali, pronto para o rock. O longo poderia ir para o curto, mas eu sempre acredito que mais longo é melhor. Quero ir para o lado gordo aqui, rock longo. O peão está tranquilo. Estou um pouco preocupado que ele pressione, mas como não tem peão e ele tem cobertura, alinhamos a bateria. Sim, ele pode pular para expulsar o peão. Pulou para ser um homem de trocas. Não queremos que o peão saia, então vamos capturá-lo. Ele pode capturar aqui com a ideia de derrubar o cavalo e ganhar o peão. Assim não podemos atacar o rock, parecido com a última partida. F, isso. Prepare a defesa para fazer o rock, pronto para pressionar aqui, pronto para sacrificar, pronto para avançar. Além disso, temos um peão a mais, caso não tenhamos esquecido, então está razoável. Ele está tentando avançar o peão, como dizem, avance seu peão porque você quer a dama, algo assim. O sacrifício está no ar. Não vamos fazer, mas serve para ele pensar. Posso dizer cabum, mas talvez não aconteça. Há um ataque duplo aqui. Não vence porque o cavalinho está ali, mas se ele tentasse sair, seria capturado. Ele disse, corre, quer arriscar? Sério, quer arriscar? Podemos empurrar e chutar de novo, mas agora o Juicer não pode pular como um cavalinho. Depois de empurrar, ele pode derrubar o cavalinho. Quando eu pegar aqui, perde esse peão. Então, algum problema pra gente. Eu gosto da ideia de pular, pedir para ele capturar e capturar aqui, mas parece meio sem sentido. Sacrificar parece um pouco demais. Dane-se, ele captura, a gente recupera. O peão morre. É um peão importante para perder. Pode manter a vida simples e ir no suculento, tentando ser um cara das trocas. Mas a torre meio que está vindo para dar uma cutucada. Não é o fim do mundo. É chato. Talvez eu só jogue G porque era isso que eu queria fazer na primeira partida, então por que não? Bom, esse é um bom ponto que você levantou.
Você não foi de G. A gente chegou aí de G da última vez? Eu esqueci? Então ele quer fazer algum negócio de discoteca. Eu só quero empurrar isso e ignorar. Posso simplesmente dizer que sua discoteca não está convidada. Posso fazer um negócio tipo Queen aqui para dizer que também não vai ter discoteca? Ah, sacrifício também é tentador. Gosto da ideia de pressionar. Onde você pode colocar a discoteca? Assim, podemos voltar. Parece arriscado. Prefiro jogar a rainha aqui e acabar com a discoteca. Estou pronto para avançar o peão e fechar nosso negócio. Acho mais seguro. Diga não à discoteca. Fed entra para, você sabe, tornar esse avanço do peão ainda mais forte. Fed quer estar na G5 para que a torre possa entrar na festa. O problema é que não salvamos o cavalo. Ele pode capturar, estragar a estrutura e fazer coisas irritantes. Então talvez não tenha sido tão limpo quanto poderia ter sido. Ele pode ir lá cutucar, mas tudo que eu quero é que isso capture. Assim o grandão pode entrar no juicer. Lembre-se que da última vez ele segurou e foi o nobre, então espero que agora também nos carregue. Ele percebeu o perigo, ele disse. Abaixe o juicer rapidamente. Posso empurrar e ignorar? Não, né? Ele só pega, quero dizer. Ele pega e eu posso pegar aqui. Estou meio feliz. Então, em vez de ir no automático para o negócio do Texas, eu quero pressionar. Ele pega aqui, eu pego de volta e sim, se isso pegar aqui, a gente sempre ganha o pônei no final. Então vamos arriscar para ganhar o biscoito. Na verdade, nem é risco porque estamos contra-atacando. Não pegue o gordinho, senão a peça morre. Pegue por aqui, assim sempre garantimos esse pônei, trocando peça por peça. Ele não pode mover o pônei porque tem um ângulo de cravada ruim. A dama está em um ângulo, mas podemos cravar, ganhar e dar checkmate. Cara, já estamos cansados dessas crianças empurrando o peão e caindo como bobos. Então, o que fazer? Ele pegou porque eu nem sei, a gente pegou porque ele pegou. Agora vem o lance da dama. Tem uma torre caindo, ele pode capturar aqui e não conseguimos nos encontrar. É cheque. Então, esse intermezzo, lance intermediário, algumas palavras de alta tecnologia, é o caminho. Mas depois de um peão aqui, eu fico pensando, e se eu ficar? E se eu simplesmente for lá com o Yu para entrar? E quem vai me impedir de atacar seus peões? Provavelmente ninguém. Ok, então a gente só chega e diz, ah, olá garoto, eu vim roubar seu cofrinho. Era para ser ano novo, com, sabe, presentes de Natal e todos os presentes, mas o seu presente é não ter presente. Meio cruel. Então, um fortão e um grandão para pegar o gatinho. Quando os dois garotos cometeram exatamente o mesmo erro na abertura ao avançar esse peão. E assim que colocamos o D para fora cedo, a posição simplesmente desmoronou. Acho que o título fala por si só. Como ganhar no xadrez sem usar seu cérebro de tomate? Esse não é o título, mas você entende o que quero dizer. Então, a melhor jogada é desistir, a segunda melhor é chorar, a terceira melhor é me denunciar no chess.com. A quarta melhor jogada é me mandar uma mensagem no chess.com dizendo que eu não sou legal, o que não é muito legal da sua parte. Ah, ele diz, pega o gordinho, mas eu digo, nada de gordinho. Foca no pirulito, seu bobão, foca. Hora de analisar. Por que merecemos 91 no Masters? Essa é a questão. Exatamente como no jogo 1. Desta vez, o gatinho avançou, pegamos o peão e, como dissemos, se ele capturasse assim, nosso plano era pegar o gordinho. Se o pônei captura aqui, ganhamos o peão e ficamos felizes. Se o rei captura aqui, ganhamos este peão e ficamos felizes. Se ele tentar capturar com o pônei, o plano era capturar. Poderíamos esmagar o gordinho e pegar o peão, mas o melhor é fazer isso. Ele não pode capturar. Tem uma rainha Sally grátis, nem brilhante. Ele vai, você avança o peão, segue seu dia e vence. Mas ele decidiu, ou pelo menos percebeu o perigo, então foi para o desenvolvimento. Pegamos o docinho porque doce de graça é sempre bom, trouxemos o juicer e fizemos o rock. Fish não é muito fã desse negócio de cabelo oleoso, mas tudo bem, cara. Tira o pônei porque trocar é bom, com vantagem de material, diga que não pode saltar. Rock, o que estava acontecendo? G está tranquilo. Acho que a dama foi um pouco imprudente, Fish, pois você pode só jogar G. Como dissemos, poderíamos ter ignorado, não era um problema de verdade. Podemos até capturar um peão aqui. É isso. Isso eu não vi, porque, digamos, alguma captura. É só uma troca e todas as peças caem. Então, o cheque descoberto do qual a gente tinha medo, na verdade, não estava lá. Então,
Não tenha medo do fantasma debaixo da cama. Não tem fantasma, então fomos por aqui. Nada mal, mas não é 5 estrelas. Captura, captura, ele vai lá. Nossa ideia de não jogar no automático e salvar o Juicer foi interessante. O melhor ainda está por vir. Para capturar o novato, ele capturou, recuperamos e ele teve que capturá-lo novamente. Tenta trazer a rainha para o jogo, mover o cavalinho para algum lugar, mas ele vacilou. Ele capturou e o checkmate é simplesmente inevitável. Ele avança o peão. Não importa, nossa rainha entrou para derrubar todos. E as peças pretas? Ele faz uma jogada complicada. A gente toma o centro, Rose jogando na base, cutucando o peão, então não dá para tomar o centro. Vamos saltar e salvar. Bom garoto, o centro é o caminho. Se ele fizer alguma besteira, a gente toma o centro. Mas se ele empurrar esse peão, vamos continuar com nosso cavalo pulando, trazendo o peão forte aqui. Um lance de desenvolvimento. É estranho que ele jogou esses 2 lances tão rápido e depois reclamou. Ok, ataque duplo no peão. Não dá para fazer o que queremos. Posso empurrar, mas ele deve pular feliz. Posso empurrar aqui para salvar, mas aí esse peão forte fica prejudicado. Precisamos fazer algum compromisso. A dama aqui também fica triste. Compromisso é o caminho. Às vezes você tem que ceder na vida para conseguir coisas melhores. Sei lá. Enfim, deixa eu jogar aqui. Infelizmente, o Juicer não pôde ir, mas ainda pode fazer o trabalho acontecer. Vamos lá, fixa ali, vamos colocar o Juicer ali, o Fed ali, e ele está tentando entrar. Tomara que não. Vamos preparar o Rock. Se houver qualquer travessura, eu não quero arriscar porque o Fed sai, então vamos voltar. Se ele avançar, a gente volta. O cara está jogando com uma confiança e empurrando esses peões sem medo? Beleza, ele entrou com ataque duplo, a gente defendeu, queremos ganhar, mas ele se salvou. Mas o problema é que posso só avançar, forçar ele a recuar, ganhar o peão e vencer. Meio troll. Ele foi um pouco agressivo demais com esses avanços de peão, tipo, ele não percebeu, então não é uma má ideia. Ele deveria ter feito isso, só sair, dama aqui, roque grande e dizer, a vida é boa, mas ele disse, peão de graça, e eu agradeci. E assim que ele pega o nosso peãozinho, entra para cravar, quer empurrar? Vamos empurrar o P porque não? Ele pode voltar, tentar ganhar, mas não vai dar. Podemos capturar o peão ou ele o grandão. Isso estragou. Achei que podia capturar. Ele recaptura. Empurramos e ganhamos, mas talvez o melhor seja capturar aqui antes de empurrar. Mas o problema disso é que ele pode capturar com um peão. Então algo novo, você entende a palavra novo com isso. Uma vez nisso, vamos empurrar, ataque duplo, ganhar a peça e ficar feliz. Ele pode capturar esse peão e pegar alguns peões do processo. Digamos, ele não pode capturar. O gordinho está morrendo, então vai capturar. Ele ganha 2 peões e podemos rocar, ele diz. Deixa o gordinho viver. O Juicer morre, mas eu ganho isso, então ele está tentando conseguir algum tipo de compensação. Depois pensei que ele iria capturar o peão. Um pouco decepcionado que ele não capturou o peão. Posso ir lá salvá-lo e se ele capturar, capturamos de volta. E se depois de capturar várias vezes os peões ficarem dobrados, mas o gordão morrer? Cara! Beleza, trocar é o caminho. A gente vai até colocar a dama aqui para trocar, porque quando você está com material a mais, ouça o panda dos erros. Troque a dama e só vença. Tipo, você vai pra lá, nada de smash, não precisamos rocar, então vamos só fazer a Bong Cloud. O rei é uma peça no final do jogo. Quero colocar a torre ali, trocar todas as torres e o cavalo extra vai nos levar para a Terra da Glória, cara. Você não precisa das peças brancas para ganhar. Não precisa comprar o curso do Gotham Chess para ganhar. Você não precisa comprar meu curso, mas ainda assim compre meu curso. Cara, é meio bom. Não há muito o que analisar, pois ele tentou nos surpreender com esse lance traiçoeiro de bispo em B3. A gente não perdeu a calma porque a gente é o cara tranquilo. A gente avançou o peão e aqui eu não sabia o que fazer. O peixão tipo teria avançado. Ficamos um pouco passivos. Avançamos o peão para salvar, não é o fim do mundo. Não fomos ultra passivos, só pulamos, trouxemos o suco e seguimos. Hoje ele foi meio agressivo com esse lance de peão. Nada mal, como dissemos. Ele devia ter jogado. Rainha aqui para o roque grande e a posição estaria boa. Ele tenta umas artimanhas para dar duplo ataque. Damos tchau ao cavalinho, o peão morre e o gatinho chora. De novo, ele teve que ir e chutar o Juicer. Tentou salvar a peça que já estava salva. Acho que meu avanço não foi tão ruim. Na minha cabeça de vento, eu achei que ele podia ir lá, cravar e tentar ganhar, mas aparentemente o jogo continua. Eu até jogo e o Juicer leva.
Não acho o Juicer tão ruim. Achei que ele levaria se você não avançasse e ganhasse, mas você vai lá. Seu centro está bom, o peão está indo embora, mas você parece bem. Se ele capturar aqui, pode haver alguma loucura com a dama, atacando isso ou aquilo. Você faz o roque grande e ele fica preso no centro, coisas assim. Percebemos que deveríamos escolher outro caminho para evitar forçá-lo a capturar com o gordão, e assim realizar um duplo ataque em 1 minuto. Eu pensei que ele sacrificaria, ele pegaria e o dia seguiria, estaríamos com vantagem e felizes, mas ele tentou preparar a dama, esse tipo de coisa. Achei que o plano mestre dele era capturar por esse lado, nos forçando a salvar a peça, capturar o peão e buscar compensação, mas não foi isso que aconteceu. Ele só queria fazer o roque. Oferecemos uma troca vantajosa e mesmo quando ele dobrou nossos peões, recusamos dizendo, essas artimanhas são suas. Ofereça a troca das torres, troque todas e vença. Muito branco, muito preto. Para equilibrar, o primeiro gatinho preto jogou o lance B3 e outro gatinho jogou o cavalo aqui. Eu sinto que todo mundo está tentando jogar sua própria abertura hoje em dia, então vamos avançar e dizer, aberturas são para os bobos. Ah, isso pode transpor para algum tipo de VNI ou algo assim de qualquer jeito. Peão aqui, cavalo aqui. É o caminho. Pronto para trazer o Juicer, pronto para saltar, pronto para avançar, colocar nossa fé nisso. Não sei se é uma configuração básica ou se deveríamos mudar o nome para algo como configuração de massa de biscoito com gotas de chocolate, só para soar mais chique. Deixa eu entrar. Estou reconsiderando porque sempre surge uma ideia aqui. Ao pegar e empurrar, vamos ser mais cuidadosos ao fazer isso. Então o sacrifício nunca acontece. E aí a gente entra. Vamos entrar. Quero cutucar, mas ele está pronto para fazer o roque. Um Juicer aqui não é tão eficaz como antes, porque o Juicer está ali para desafogar. Então podemos colocar o Juicer ali. E vamos encurtar? Não, cara, você já devia saber que mais longo é melhor, então vamos. Coloca o gordão ali, vai longo, empurra esses peões como um verdadeiro maluco e depois só torra ele para que ele possa ir ali buscar uma troca. Não quer tomar e abrir a coluna F? Provavelmente só vamos dizer que a vida é boa. Se ele cutucar, vamos rocar, já que essa troca é boa. Depois, abre a coluna G para o ataque. Ele pulou para capturar o peãozinho. Dizemos que tudo bem. Às vezes é preciso sacrificar pelo bem maior da sociedade. Agora a questão é, dama ou peão captura? Prefiro peão, porque isso abre a coluna F para o ataque e queremos abrir as colunas G, F e H, porque é ali que a ação vai acontecer. Ele cravou a peça. A gente literalmente não liga. A gente quer avançar, porque se ele capturar, abre a coluna G, se recuar você avança, pois é isso que quer. Avança o peão e você me deu 10 peões de graça para avançar, então obrigado. Vou te mandar um cupom do McDonald's de presente de aniversário. Cara, o que ele está fazendo? Ele está indo lá e eu só quero avançar o peão. Ele não pode capturar. Aqui, temos a proteção. O problema disso pode ser que ele capture esse peão e diga, eu contra-ataco você. Mas digamos que a gente avance e capture o peão, a gente pega ele. Ele captura o cavalo, a gente enlouquece e captura esse peão. Ele captura um dos meus novatos favoritos e a gente diz, estamos dentro, vamos ser ultra agressivos, sabe? Beleza? Ele disse, eu tenho que ir fazer o dever de casa. Se eu avançar agora, o problema disso é que ele vai avançar e tentar manter a posição fechada. Sim, depois de avançar, a gente consegue explorar isso. Alguns cravamentos talvez não seja tão ruim, mas esse usuário sempre será um pouco problemático. Vamos colocar a torre aqui, salvar este peão. O cavalo entrou, todos entraram. Ele tenta se livrar do peãozinho para dizer não, cravamento permitido. Situações incômodas. Infelizmente não dá para salvar. Não quero capturar desse lado, então vamos pelo outro para evitar danos na estrutura, mesmo que duplique nossos peões. Não é o fim do mundo, ele só está tentando criar um contrajogo. Quero avançar, mas sempre há esse obstáculo. Se eu tentar agora, talvez nunca aconteça. É complicado. Posso sugerir que o pônei está pronto para a festa, mas nunca quero assumir isso. Acho que, olhando para trás, talvez tenhamos sido lentos e precisávamos agir logo, deixando ele avançar e conseguir isso de qualquer forma. Pelo menos isso ajuda a abrir a coluna G, talvez tenha sido uma escolha melhor. Vida triste. Então, digamos que eu avance, ele faz a mesma coisa e eu avanço de novo. Qual é a preocupação? A preocupação é capturar e também tem um disco. A preocupação é avançar.
Apesar das preocupações, avançar não é problema. Podemos capturar, se ele capturar aqui, recapturamos. O novato irá capturar e tentaremos entrar. Então eu levo a dama aqui, agora? Nós avançamos. A dama vai salvar o pônei. Então a gente neutraliza esse peão dele aqui, porque vamos capturar, capturar e simplesmente fugir, se ele tentar nos atacar. Dando espaço ao rei, a dama salva o peão e o pônei, segundo ele. Não é permitido saltar, então após avançar e capturar, podemos seguir e o pônei não corre risco, mas é um pouco estranho. Cara, ele pode capturar. Eu também, ainda bem porque esse não cai. Ele avançou para negar. Se essa dama for para lá, é um meio termo. Se o Juser ficar aqui, vai ser praticamente impossível expulsá-lo. Eu meio que quero pular com o pônei como um maluco, dizer captura, eu recapturo e a gente entra, mas isso sempre está ali. Eu gosto da ideia de simplesmente pular com o pônei desse jeito. Dizer que não tem Juser para você, com a ideia mais básica de trazer a rainha para cá, ganhar o peão, entrar e atacar. Ok, ele faz o dele enquanto conversamos. Me dá o peão. Se ele avançar, eu posso simplesmente pegar o peão, porque se o pônei morrer, tem um frango frito esperando a gente para o jantar. Juser aqui, podemos sacrificar o novato para você ser fã do Gotham ou capturar com o pônei e dizer que somos simples. Então sacrifique o pônei, deixa eu sacrificar. Mano, tá virando um mini tal do Walmart. Então o pônei morre, mas a galinha também. Colocar a torre aqui para abrir caminho para a galinha correr não rola. Porque podemos dar um cheque, você vai para lá e só damos um soco nele, então acho que vencemos. Panda dos erros para os pombos. Ouça o panda e cozinhe uns filhotes. Roube os nuggets de frango do McLanche feliz deles, faça eles chorarem e continue feliz. Belo ataque, e em todo jogo que a gente prolongou, a gente ganhou. Então agora você sabe, quanto mais longo, melhor, sempre é melhor. Não seja baixo, vai para a academia, aí você vai ser alto e ficar em forma e tudo mais. Eu não sei como isso funciona, mas tenta a sorte, então o checkmate é inevitável. Não tem nada de especial aqui, parceiro, não tá acontecendo nada. Ele pode chorar por 7 minutos, mas está perdido. Não há sacrifício elegante da dama para adiar. A torre é a única forma dele adiar. Após o cheque, ele pode buscar um meio termo. Se o Juser estivesse aqui após o rei, ele poderia ter bloqueado. O peão dele foi imprudente. Se tivesse ido lá, poderia ter adiado. Vamos pedir para o peixinho analisar. A gente recebe um lance brilhante porque o Chescon é o melhor. Vamos lá. Então a gente faz nossa jogada boba, que é colocar o Juser ali, Fade ali e Rock grande. Ele quer capturar. A gente não liga, pode dizer, Fade capturar era o caminho. Por que mudar seus planos? Porque temos um plano mestre. Há um avanço, ele recua, avançamos de novo, ele vai para cá e ali. Eu não tinha certeza, mas o peixinho disse que você até poderia capturar por esse caminho. Quando a dama captura, você pode avançar o peão, e ela evita capturar, pois você ganha a coluna G aberta. Uma ideia que não vimos e poderíamos ter feito, mas avançamos por outro lado. Fiquei um pouco preocupado. Ele faz o que quer, mas o peixinho diz que você pode capturar por esse caminho. Eu planejava capturar aqui e se você também fizesse isso, a ideia era ir com tudo. Hora do sacrifício, Kabum. E parece que é G, igual, meio doido. Mas qual a recomendação do peixinho para capturar? Porque penso que a torre está morrendo. Peixinho diz que tudo bem, o pônei é um pesadelo. Ele voltou. E aqui, eu não sabia o que fazer. Estava preocupado com o negócio do G, mas não gostei de um negócio de peão aqui. Peixinho disse, vai lá, abre a casa, você vai ficar feliz. Fomos lentos com torre, o que deu igualdade para ele. Reclamamos disso. Esse pônei foi uma boa jogada para tirar nosso suco mais irritante. Foi uma boa ideia para se livrar da minha peça de ataque. Ele jogou dama aqui, mas não foi o melhor lance. O peixinho queria tomar pelo centro. Ele tinha que jogar G para evitar algum tipo de negócio. A ideia por trás de G é bem profunda. Ou seja, se eu avançar, acho que ele só vai avançar e bloquear a casa aberta. E assim, se eu avançar de novo desse jeito, ele pode avançar e fechar. Então, um entendimento profundo de estrutura de peões pelo Fish. Ele joga C, diz que não vai saltar, agora é tudo ou nada. Ele avança, se capturar só saltamos. Pronto. Aprendi a abrir a coluna H foi um massacre de mais 1 para menos 6 só por isso. Então ele jogou bem, nós enlouquecemos. E qual era o caminho? O caminho para a igualdade, o dono, não a igualdade? O caminho para a vitória das brancas é colocar a dama aqui, que é um lance muito difícil de jogar, tipo, se você captura, eu recapturo, salvo o mate.
contra-ataco e fico tranquilo. Não é um lance fácil de jogar. F faz sentido porque a ideia ela é parecida com H de dizer que o escritório está fechado. O problema é que posso saltar com o cavalo. Minha dama entra e você não pode impedir. Se ele tenta avançar, o peão está perdido, mesmo achando o melhor lance. Um suco aqui tentando dizer não entre. Nós colocamos a dama aqui dizendo deixe-me entrar. O que o peixe diz? Onde está o caminho para o branco fugir? Quando o branco tenta fugir, nós simplesmente comemos o peão. E aí aparentemente não é tão bom assim. Havia uma forma dele se defender, já que o peão está caindo. Não parecia tão ruim, mas ele pode capturar e voltar para defender. O peixinho sempre acha algum incentivo. Então, para continuar, era só ir, salvar e entrar. As brancas poderiam ter se defendido melhor se notassem os perigos, mas ele ignorou minha ameaça e focou nos próprios peões, tentando abrir a casa. Colocamos a fadinha lá de novo. Ele precisava jogar algo tipo dama aqui. Se eu cutucar ou usar um juicer no peão, ao capturá-lo ele pode abrir caminho para a galinha fugir. A gente dá o cheque, ele vai para lá e após um cheque bobo pode bloquear com o juicer. Não é mate. Ainda é ruim porque o pônei pode saltar, podemos avançar o peão, mas ao menos ele tem chance de lutar de novo. Ele avançou tentando ganhar o pônei. Acabamos de sacrificar, pois se o pônei morrer, o menino chora.